Olá, aqui é a Tia Yoshino. No vídeo de hoje eu decidi compartilhar um pouco da minha experiência pessoal com você. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre alguns erros que eu cometi quando eu estudava inglês e que talvez você também esteja cometendo. Então presta bastante atenção, porque se você também estiver cometendo esses erros, você precisa parar agora, ok? E quando eu penso nos erros que eu cometi lá no início, quando eu comecei a estudar, o que me vem à cabeça, a primeira coisa que vem na minha cabeça é que eu queria desistir logo nas primeiras barreiras. Eu não tinha persistência em relação ao inglês. Quando eu comecei, óbvio que eu não entendia nada, que eu não sabia muita coisa, né? E aí eu entrei no curso de inglês. O professor falava só inglês e muitas vezes falava até bem rápido e eu não conseguia entender. E parecia, pra mim, né, pelo menos, parecia que todo mundo da sala estava entendendo, menos eu. Então eu já queria desistir, não queria mais fazer o curso, não queria mais fazer inglês, não queria nunca mais ver inglês na minha vida. E aí, a minha mãe, claro, preocupada, não quis deixar que eu desistisse. Então ela falou, não, você vai continuar. E com isso, com o tempo, eu fui entendendo, né? Eu fui gostando do inglês mesmo. E hoje eu gosto pra caramba, né? Hoje eu trabalho com isso porque realmente eu gosto muito de inglês. Então se eu tivesse desistido, não tivesse persistido aí, talvez hoje eu não estaria aqui fazendo esse vídeo pra você. Então se você desiste aí nas primeiras barreiras, tenha persistência, porque uma hora você vai entender, uma hora você vai conseguir estar falando, tá? Não se preocupe. E a segunda coisa que me vem à cabeça, e eu lembro claramente disso, eu tinha muita vergonha de falar inglês assim em público, na sala, com qualquer pessoa que fosse, eu tinha muita vergonha de falar, eu tinha muita insegurança e essa insegurança me causava medo. Eu não sabia se eu estava compreendendo de verdade o que a pessoa estava me falando e eu não sabia também que o que eu fosse responder, será que tá certo mesmo? Será que eu tô falando de verdade? Então isso me travou muito e eu não gostava de falar com ninguém. Ficava ali quietinha porque eu tinha muita vergonha. E eu lembro claramente que eu tava lá na sala e cada aluno tinha a sua vez. E o professor ia perguntando, fulano, não sei o que, e todo mundo respondia. Quando chegava a minha vez, eu só fazia que não e ninguém fazia com que eu falasse. Então eu preferia não falar e pular a minha vez. Então isso pra mim foi uma coisa horrível, porque quanto mais você pratica, melhor você fica. Eu queria muito que eu não tivesse tido essa postura quando eu estudava inglês. E aí depois que eu entendi que isso estava errado, eu fui consertando e aí eu fui melhorando aí o meu inglês. E o terceiro erro envolve duas coisas que na verdade estão ligadas, então por isso eu vou falar delas juntas, tá? Que era, eu não praticava o inglês durante a minha semana e eu só queria praticar as coisas que eu gostava do inglês. O que acontecia? Eu não praticava inglês todos os dias da semana. Eu só praticava quando eu tinha aula de inglês. Então eu ia lá pra minha aula, depois eu esquecia do inglês. O que acontece? A aula é o quê? 1 ou 2 vezes na semana no máximo. Então se você não pega o inglês durante a semana, você vai esquecendo as coisas, né? Então não adianta nada. E aí eu demorei um pouco pra cair a ficha aí, pra entender que não era assim que eu tinha que fazer, que eu tinha que praticar todos os dias. Outra coisa também que eu fazia era que eu só queria estudar as coisas que eu gostava. Ou eu queria estudar inglês com música, ou eu queria estudar inglês com filmes, ou eu só queria ler as coisas que eu gostava. E na verdade, né, nem tudo são flores, você não pode fazer só as coisas que você gosta. Então aí eu comecei a estudar todas as coisas do inglês aí, que são importantes, e aí eu comecei a melhorar. E o quarto erro que eu cometia era me diminuir pelos meus erros. Eu me martirizava, de verdade. Quando eu errava qualquer coisinha, eu ficava martelando na minha cabeça, ai meu Deus, não acredito que eu errei essa coisa. E aí o que acontecia? Às vezes eu tava conversando com a pessoa, né, e aí tava rolando uma comunicação, quando eu já conseguia me comunicar em inglês, e aí eu lembro que eu percebia que eu errava no meio da conversa. E aí eu ficava pensando, ai meu Deus, não acredito que eu errei isso, não é possível, né? Errei uma coisa besta dessa. E aquele erro fazia com que eu travasse e aí a conversa já não fluía da mesma forma. E muitas vezes a pessoa nem tinha percebido que eu tinha errado, né? E isso me atrapalhava muito, porque aí eu ficava martelando no erro lá do passado, né? Da frase passada. Quando eu ia falar outra frase, eu errava ainda mais. Então é muito pior você ficar lembrando daquele erro lá. Deixa ele passar e fala naturalmente, esquece que você cometeu aquele erro e continua a sua conversa. Muitas vezes até eles erram, tá? Errar é totalmente humano, a gente erra, não é nossa língua nativa e a gente erra até no português. E eles também, quando estão falando inglês, muitas vezes nem falam tão perfeito assim e também não vão nem perceber se você está falando corretamente tudo ali que você está falando, certo? Então, pare com essa besteira de ficar pensando nos seus erros, que isso mais vai te travar do que vai te ajudar. Então,
esquece isso e continua a conversa que vai ser tranquilo, ok? E o meu quinto e último erro é que eu queria que o inglês fosse perfeito. Eu buscava a perfeição ali, não queria cometer nenhum errinho, eu queria que a pronúncia estivesse certinha, que as minhas estruturas das frases estivessem certinhas e ainda queria outra coisa, eu queria ainda falar na mesma velocidade que os nativos falavam. E isso leva tempo, né? Porque muitas vezes a gente nem consegue alcançar a mesma velocidade que eles, né? Eles são nativos. Quando a gente fala português também, para eles soa muito rápido. Então fica procurando ser perfeito aí e muito menos falar na mesma velocidade que eles, tá? Para você ter um inglês bom, leva um tempo. Para você conseguir se comunicar com fluidez, né? Num ritmo bom, também leva tempo. Se comunica, conversa, erra bastante, porque a gente aprende errando. E é isso, essa é a dica que eu te dou aí. Erra bastante, se comunica, isso que importa, tá? Então esses foram alguns erros que eu cometi quando eu estudava inglês. Eu demorei bastante para cair a ficha de que eu estava errando e fazer diferente. E eu queria, na época, que alguém tivesse me falado todas essas coisas que eu falei nesse vídeo. Então foi por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Hoje eu tô aqui falando pra você, talvez você esteja cometendo os mesmos erros que eu cometi e eu estou falando pra você não cometer eles, tá? Pra aprender inglês, você precisa ter foco, perseverança, disciplina, prática e contato constante com o inglês, tá? Essa é a dica que eu te dou. Se esforça bastante porque tudo na vida demanda esforço, né? A gente precisa realmente se esforçar pra gente alcançar alguma coisa, ok? Se você quiser saber mais sobre como aprender inglês, procure aqui na descrição desse vídeo um link para participar da minha série de vídeos gratuitos, onde eu te explico uma nova metodologia que engloba tudo que eu te falei aqui, tá? Então vai lá, participa, comenta e aproveita todo o conteúdo que tá lá. Se você está assistindo esse vídeo pelo canal do YouTube, não deixe de se inscrever no canal, curtir e ativar a notificação para que você continue recebendo os meus conteúdos. Se você está assistindo pela página do Facebook, não se esqueça de curtir, compartilhar e deixe seu comentário aí falando o que achou desse vídeo, falando dos erros que você comete, alguma sugestão de vídeo que você quer ver aqui, tá? Não deixe de comentar porque é muito importante para mim saber a sua opinião. Então é isso, pratica bastante, estuda bastante, bons estudos e até breve. Tchau, tchau!